Bom dia, pessoas. Para não perder o costume, né? Já fiz 2 vezes, não perder o costume. Já fiz 2 vezes, estou aqui de volta. Tô até com os olhos inchados, caí da cama. O assunto de hoje é saúde mental, porque eu vi uma notícia. Então eu vou só dizer aqui qual é o assunto e continuar dando bom dia a vocês. Saúde mental, porque essa semana eu vi uma notícia que me chamou a atenção e que é também preocupante, tá certo? Então vamos se preparando aí, é rápido, aquela conversa rápida sempre, né? Da manhã, 6h30. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem gente que tá saindo já de outra live, né? Deve ser a live do Frei Gilson. Acho que ele deve estar até ainda agora, né? Eu tava no dentista essa semana. Aí tinha um senhor, né? E era umas 10 horas. E ele tava, tipo, a cabeça mesmo assim, dormindo. Aí eu perguntei a ele: o senhor tá com muito sono, né? Não dormiu não direito. Aí ele disse: não, é porque eu acordei 4 horas da manhã para o rosário. Aí eu sei, é difícil, né, ficar acordado depois. Mas deve ter gente que está acordando agora, deve ter gente que já está acordada há mais tempo, né? Bom dia, bom dia. Até aqui, ó, começar a falar com vocês, né? A Silva, o Estevam, bom dia. A Clara, bom dia. A Ana Lúcia, bom dia. Socorro. Socorro, estava na live do Frei Gilson. Tá desde 4 horas, né? Cuidado para não dormir aqui. A Érica, a Mara, João Lucas, bom dia. Verônica, bom dia. Roberto. Aqui tem pouquinhas pessoas, dá para eu ficar falando aqui, né? Mas pelo menos pouquinhas relativamente, né? 387 pessoas não é pouco não, muita gente, né, que acaba entrando assim numa live de repente, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Anunciação, a Rose, a Thali Lopes, a Márcia, o Ed, a Cecília, a Josi, o Jadson, a Amanda, Suzana. Aqui é Jean, Lavínia, Quitéria, Isa, Resgate, aqui deve ser o perfil de... Aí, Rose, Donatal. Geralmente é o nome do perfil que a pessoa... É difícil de entender, né? Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, né, que estão aqui entrando agora. Eu tenho o costume de vir aqui, de vez em quando, toda semana, né? Quero fazer isso pelo menos uma vez por semana. Para montar na minha bicicletinha aqui, ergométrica, enquanto eu faço meu exercício matinal diário, que é o que? 40 minutos, 30, 40 minutos que eu faço dessa bike aqui. É rápido, eu saio, levanto a cama, faço esse exercício e depois vou fazer minhas coisas. De vez em quando eu abro aqui uma live para falar com vocês. E essa semana me chamou a atenção porque uma notícia que saiu no jornal, não lembro qual, trouxe a informação de que nós atingimos o maior número de afastamentos do emprego de pessoas que estão recebendo o benefício por incapacidade temporária. E agora eu vou falar um pouquinho de direito previdenciário. Para quem não sabe, o benefício de incapacidade temporária é o antigo auxílio-doença. É quando você fica encostado no INSS, né? Ou seja, a pessoa não consegue trabalhar, perde a capacidade para trabalhar por um período de tempo. Então, é diferente da aposentadoria por invalidez. É só aquele momento que você está ali doente, né? Então, os sintomas da doença acabam impedindo que a pessoa exerça suas funções no trabalho. Então, veja, o que a notícia trazia? Que a gente bateu um recorde. O recorde de afastamento, 400 mil, salvo engano, mais, de pessoas que se afastaram, estão afastadas do trabalho por conta de problemas relacionados à saúde mental. E eu, na minha lead diária, né, como juiz, atendendo às audiências, vejo muitos casos de pessoas que vão buscar o benefício do auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária,
E quando eu procuro saber ali a doença que tem no laudo, né, é uma doença relacionada à saúde mental da pessoa. É uma pessoa que está com uma depressão profunda, uma ansiedade generalizada que descamba para crises de pânico. E aí, o que me chama a atenção? Para quem, assim, não tem o conhecimento técnico, o benefício por incapacidade não é, você não tem direito a ele apenas por estar doente, certo? A lei, ela exige que ocorra a doença, surja a doença com sintomas ou um acidente, né? Às vezes não é uma doença, é um acidente, a pessoa sofre um acidente, mas o principal requisito é que a pessoa não consiga trabalhar, ela fica incapaz de exercer as funções do trabalho. É por isso que tem muita gente que fica revoltada, pô, tô doente, não sei o quê, e o médico disse que eu não tô, ou então que eu não tenho direito, o médico do INSS, né? Geralmente é assim que funciona. Mas é porque para ele acha que você pode exercer aquele trabalho. E aí você entra com ação, a pessoa entra com ação, e o juiz, os advogadas vão e conseguem convencer, né, se convencer de que realmente a pessoa não está conseguindo trabalhar. Bom, aí eu fiz esse resumo para quê? Para você ter a noção de como que a situação está complicada, grave, do ponto de vista de saúde pública. Nós temos quase 500 mil de pessoas que simplesmente não conseguem trabalhar por conta de um problema de saúde mental. Ela não consegue trabalhar, né? Ela não consegue sair de casa, ir para o trabalho, fazer as suas funções no trabalho, seja lá qual for o trabalho. Por quê? Porque ela está com um problema de saúde mental que a impede de exercer essas funções. É triste, não é? É triste, eu sei que sabe por quê? Porque eu já tive quando eu estudava para concurso, e até depois também, a gente tem, eu lembro como era ruim. Uma tristeza profunda, uma vontade de não fazer nada, de não sair de casa, ou então um acesso e ataque de pânico, de você estar num lugar e querer sair, fugir, correr, sabe? É muito ruim isso. E às vezes eu percebo quando uma pessoa está na minha frente ali na audiência, eu não sou médico, não tenho essa habilidade, capacidade para identificar, mas a gente consegue perceber ali no olhar da pessoa, nas expressões, no jeito que ela se move, né, a linguagem corporal dela, de que realmente ela passa por um problema. Até porque aquela audiência é um momento de tensão, e naquele momento de tensão todos esses sintomas se precipitam mais e mais, né, da doença da pessoa. E aí eu consigo perceber, e com certeza entendo, e ela às vezes fala, que ela preferiria, olha só, né, tá boa e trabalhando do que tá passando por aquilo ali, mesmo que fosse para receber um benefício e ficar em casa. Olha só, viu? O pessoal brinca, né? Eu quero me encostar, eu quero me aposentar, não sei o quê. Tem gente que fala isso, né? Encostar no INSS, por quê? Porque não trabalham, né? Mas muitas pessoas que não trabalham, porque não conseguem, elas, quando você vai perguntar, elas prefeririam estar boas, melhorarem da doença e voltarem ao trabalho. Porque é pior. É pior o dinheiro. Às vezes, uma pessoa que está com um problema de depressão sério, o dinheiro não faz diferença para ela. Se ela está ganhando naquele mês. Óbvio, às vezes piora, né? Um problema de ansiedade generalizada, o medo é maior ainda, porque a pessoa sabe, assim, imagina que não vai conseguir realmente se sustentar. Então aquilo desencadeia mais e mais sintomas, né? Mas tem delas que não está nem aí, então é uma coisa muito mais profunda. E aí, vendo essa notícia e sabendo disso tudo, eu disse, não, essa semana eu vou falar sobre isso, né? E pelo menos dá uma palavra de que assim, a gente tá atento a isso, né? O juiz, o Ministério Público não, né? O Ministério da Saúde, sei lá, os órgãos públicos estão atentos a isso. Eu não sei o que vai fazer a respeito disso. E cada um pode fazer um pouquinho. E o que eu pensei, né? Eu pensei aqui em pelo menos dar uma palavra para você, não é só uma palavra de conforto. Se você é uma pessoa que está nessa situação, se você é uma pessoa, por exemplo, que acordou agora, entrou nessa live, e assim que abriu os olhos,
quando acordou, uma vez eu falei sobre abrir os olhos e pegar o celular. Então, pode ter sido você que abriu os olhos e não só pegou no celular, mas sentiu uma tristeza muito grande. Ou sentiu um medo muito grande de como é que vai ser o dia daqui para frente, daqui para, sei lá, o resto da semana. Pode ter sido você que está com essa sensação de vazio, sem saber de onde ela vem, né? A pessoa simplesmente não consegue identificar assim, de onde vem a fonte da tristeza. Ela não consegue, mas é uma tristeza, é uma vontade de chorar. Só em você ter vontade de chorar sem causa aparente, há aí um problema, sabe? Há uma coisa que você precisa investigar. E assim, aí vem terapia, vem remédio, etc. Tal. Mas não é fácil. Não é fácil. E como é que começa tudo isso? Quando a pessoa chega nesse estágio da tristeza sem causa aparente, é porque a pessoa já passou por outras fases dos problemas de saúde mental. E essas outras fases se iniciam na saúde emocional. Olha que coisa interessante. Existe uma diferença. Eu não sou especialista, isso aqui é curiosidade minha. Como eu brinco, né? Eu tenho esse mau costume de ler, ficar lendo. Mas olha só, é sério o assunto. Vou parar de rir até para falar sobre isso. Você começa tendo problemas de saúde mental, tendo problemas de saúde emocional. E quando se fala em saúde emocional, se fala de quê? Óbvio, é sugestivo o nome, das emoções. E aí a gente fala sobre, quando vai falar de emoções, a gente fala de algumas emoções básicas, né? E emoções negativas básicas. Tristeza, raiva, né? Tristeza e raiva. Emoções assim, algumas básicas que todo mundo tem, que vou colocar, tem muitas e muitas, mas assim, se a gente for resumir o assunto, vamos ficar entre essas duas, a tristeza e uma raiva que às vezes a pessoa tem. E essa tristeza e a raiva, aliás, perdão, o medo, né? Não é só raiva e tristeza, é medo, né? É medo, raiva e tristeza, tá certo? E geralmente a tristeza, ela já é desencadeada por outras emoções, como raiva e medo, de eventos e coisas que você sequer faz ideia de que está acontecendo na sua vida, mas que estão lá dentro, profundo, no âmago da pessoa, né? A pessoa se sente mal, mas na verdade ela não consegue interpretar a emoção dela. Eu estou triste, mas por que eu estou triste? Tem que se fazer uma interpretação. Esse exercício de se interpretar essa emoção, olha, eu não estou falando de saúde mental, não estou falando daquela pessoa que não consegue mais ir trabalhar porque está doente, depressão, certo? É o começo. É simplesmente uma pessoa que de vez em quando dá uma tristeza. Você vê um post assim na internet de alguma pessoa que você conhece, que está num lugar bonito e tal, aí você até fica feliz por ela, mas depois você fica triste. O que é isso? O que é isso? É um pedacinho da emoção, né? E eu não estou dizendo que você está com raiva daquela pessoa, não. Mas o seu subconsciente diz isso. A gente tem um pico de inveja. De um subconsciente. Uma inveja que submerge. Ela tá abaixo do nosso nível de consciência. Veja, cada um de nós somos crianças que cresceram no corpo. É isso mesmo. Sabe, você não deixou de ser aquela criança que você foi um dia. Foi seu corpo que foi crescendo, você foi ficando mais inteligente, em alguma medida você foi melhorando. Mas, no fundo, aquelas sensações primordiais que a criança tem, você que tem um filho pequeno, um neto, você vai ver. Ele teu coleguinha está com um brinquedo, ele quer aquele brinquedo do coleguinha. E isso acontece toda hora, e é normal, sabe? É muito importante você entender o seguinte, isso é normal. Não é algo que você tenha que reprimir. Não posso ser uma pessoa invejosa, não sei o quê. Não, isso é ruim. Não, é óbvio que tem um limite a partir do qual aquilo se torna doentio. E você pode fazer coisas que prejudicam não só você, aos outros também. Mas você não pode descartar a ideia de que você, eu e todos temos inveja em alguma medida, e essa inveja às vezes é fonte de emoções negativas
que fazem com que a gente fique triste em certas situações. A gente não sabe por quê. Está muito no subconsciente. Está muito numa superfície que você não acessa. Mas que para você acessar, você tem que ter esse autoconhecimento. E autoconhecimento é isso. É reconhecer as falhas. É reconhecer o quanto que a gente ainda é um objeto que, embora tenha sido, né, o projeto perfeito, no projeto de Deus, no meio do caminho a gente foi adquirindo um monte de defeito, um monte de problema, né, defeito de fábrica, aqui ou ali. Então vai estar errando, vai estar, sabe, vacilando, pisando na bola aqui ou ali. Não tem jeito, você não escapa, né, desse caminho que você acaba entrando, principalmente com relação a essas emoções negativas, como a inveja, né, que vem da raiva, do ressentimento. E outra, que você também, aí fica mais fácil, é o medo. E é só para acabar, que a gente vai terminar aqui a live, né? Mas o medo que causa ansiedade. E o medo, você imagina assim, não, mas eu não estou com medo. Não, eu não tenho medo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho isso. Só que certos eventos da sua vida e memórias que você às vezes nem acessa mais, no seu subconsciente, está guardada elas, né? De eventos. Esses eventos foram tão marcantes que imprimiram nessas memórias certos carimbos que produzem uma química que o seu cérebro, ainda que você não consiga entender e perceber o que ele está fazendo, ele lhe avisa, olha, tem uma ameaça aqui, tem uma ameaça perto de você, cuidado, cuidado, cuidado. Né? E essas memórias acabam inundando o seu sangue dessa química e você às vezes fica com medo sem nem saber porquê. E o medo se transforma em ansiedade. E essa ansiedade pode depois vir a ficar uma ansiedade generalizada, de modo que você acaba tendo crise de pânico. E sim, a saúde emocional, veja, as emoções, né, ter medo, acaba desencadeando um problema de saúde mental. E aí você fica sem poder trabalhar, você acaba se afastando do seu emprego. Então veja, o que eu quis falar com tudo isso, né? Tem aqui 20 minutos que eu estou falando. A chave de tudo é você se conhecer mais, certo? Em primeiro lugar, você se conhecer mais. Essa é a chave. É você parar, refletir, peraí, por que eu estou assim? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Faça essa investigação. Não é fácil, demora, exige prática, exige você se libertar de certos preconceitos seus, exige você reconhecer também que pode ser uma coisa que você não quer, sabe? Não pode, sabe? Uma pessoa que está com aquela inveja, está com aquele medo, então você não queria isso e você está escondendo, está dizendo a você, mentindo para você que não é isso. E aí realmente às vezes né? Então passa por isso. Depois que você faz esse exame de autoconsciência, né, de autorreflexão, você passa para que você identifica, pelo menos chegar ao ponto, né, que pode ser a chave para a mudança. Você começa a fazer tudo diferente, você começa a mudar sua atitude e aí começa um programa novo, um estilo de vida novo, uma reconfiguração, né? E se você é uma pessoa religiosa, tenha em mente uma coisa: não consegue se livrar sem a ajuda dele. Se você for uma pessoa religiosa, eu digo isso a você. Porque a pessoa que é religiosa, a pessoa que tem fé, a pessoa que acredita, quando ela é impactada por essas emoções negativas, geralmente é o afastamento que ela tem, né, das ideias, das convicções, da fé. É o esfriamento da fé. Claro, tem pessoas que não acreditam, eu respeito. Realmente eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas aí eu estou falando para aquelas que acreditam, que assim como eu acreditam. Então quando você se esfria, né, quando você esfria na sua fé, na sua convicção, você acha que Deus o abandonou, aí o negócio fica difícil. Mas ele não abandonou não, certo? Eu vou terminar só com um exemplo aqui para conversar mais com vocês. Eu estava refletindo o seguinte: Jesus, ele se batizou com 30 anos. Olha só, com 30 anos, né? E ali ele não tinha discípulos, não era conhecido. Era quase que no meio ali, um anônimo. E ele chegou lá, né? João Batista o batizou.
e veio a pomba e a voz do céu, né? Esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Ou seja, Deus, naquele momento em que Jesus estava começando, né, a sua missão, ele já deixou claro que tinha prazer no filho. Ele já tinha isso para o próprio filho que estava ali, naquele momento, se batizando, se preparando para a missão. Então você e eu, todos nós, Deus ele tem prazer. Só o fato da gente ser filho dele. Você não precisa de grandes feitos. Você não precisa, né, como Jesus, assim, juntar os 12 discípulos e criar tudo aquilo que criou, expandir, espalhar. Não, é óbvio que você vai fazer isso. Esse é o propósito de cada um, quando ele disse que fizesse discípulos, né? Mateus 28, 18. Mas até lá, você já tem a graça, né? E o prazer de Deus em você. Só por você ser um filho dele. E é fácil entender isso. Você que é pai, você que é mãe. Você olha para o seu filho, pequenininho, grande, já de qualquer idade. Você tem um prazer enorme só em ele existir, só em ele ser seu filho. Ele não precisa ele fazer coisas, feitos extraordinários, ou ser uma pessoa boa, angelical. Não, você tem prazer nele, mesmo ele tendo aqueles defeitos deles, o defeito dela. Você sente prazer no seu filho. Então a mesma coisa é Deus. Ele sente prazer, só em a gente existir. Quando você pensa nisso, quando você raciocina assim, aí você se desarma um pouco dos seus preconceitos com você mesmo, você aumenta a sua autoestima e melhora a sua auto-opinião, que é o primeiro passo e o começo para a mudança de tudo. De tudo, tudo, tudo. Tá certo? Beleza? Muita gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar aqui mais. Milena, bom dia. Sônia, bom dia. Valdivi, né? Bom dia. Cláudia, bom dia. Presente aqui, ó. O Monisson Glicelli. Luziane, bom dia. Lúcio, sou seu fã. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Deus abençoe vocês todos, certo? Eu sei que teve gente aqui que saiu da live de Fregiça. Eu estava dormindo, eu não consigo, né? Eu acordei com os olhos já daqui. Mas tenham todos um bom dia. Essa era a mensagem que eu queria deixar. Faça essa reflexão, né? Faça essa autoanálise, essa autoconsciência. Vai lhe ajudar bastante se você é uma pessoa que está nessas condições. Eu sei que eu sempre falo aqui para vocês começarem a prestar atenção na sua saúde, em exercícios físicos, em alimentação, mas às vezes a pessoa está travada. E não adianta falar assim, olha, cuide da saúde, que ela não quer nem saber. Por ela podia morrer, dava no mesmo. Então é preciso consertar, né? Consertar aqui, ó. Começar, né? Consertar aqui, para depois consertar o restante. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, bom dia, eu agradeço demais a presença de quem ficou aqui. Eu sei que nem todo mundo pode ficar, mas a live fica sempre gravada. Depois você puder voltar e compartilhar com os outros, eu agradeço mais. Deixa aqui no comentário, certo? O seu bom dia, beleza? Valeu, valeu.